A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Olá, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Clube FM, também do programa Espiritismo está no ar. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Estamos desde 2014 levando a mensagem consoladora de Jesus através das ondas do rádio, depois também pelo YouTube, o canal Viver _ Melhora. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião, sempre importante para nós. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Boa noite, Pedrosa. Vamos a mais um programa, O Espiritismo está no ar. Uma onda de amor e luz em seu rádio. Estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Bem, meus irmãos, vamos estudar sobre o rebanho e o pastor. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM. 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 98801-2675. Temos também o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas. Podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Tuas dificuldades, tuas bênçãos, nelas e por elas encontrarás o estímulo necessário para que não te precipites nos despenhadeiros do orgulho e nem te encarceres nas armadilhas do marasmo. Prosseguindo, passo a passo, degrau a degrau, em tua jornada de burilamento e ascensão. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, o rebanho e o pastor. Simão Pedro, mais uma vez, e por fim, com voz quase sumida, explodiu entre lágrimas. Não aguento mais, Senhor, a multidão cansa-me, as opiniões variadas perturbam-me, as lutas de paixões desaparecem-me. Ainda sequer não temos início a revolução do amor e sinto-me combalido, desanimado. Que fazer, Senhor? O que aconteceu com Simão Pedro acontece também conosco. Muitas vezes ficamos desanimados, cansados, até mesmo dentro de algum conceito religioso. Nós temos que entender que tudo isso passa, são momentos. Às vezes pelo cansaço físico, mental, mas as coisas voltam a florir novamente, né? Compreendo a funda amargura que assenhoreava do companheiro frágil, o divino amigo inquiriu: Simão, quando a terra cansada se nega a produzir em abundância, que faz então o agricultor? E isso levando para o campo das produções agrícolas. E eu, como sou filho também de pessoas da terra que cultivaram muito tempo, meus pais eram plantadores, existem momentos que a terra fica cansada e ela não produz quase nada. Então é preciso preparar a terra novamente, adubá-la de tal forma que ela volte a produzir. Aduba com fertilizantes, respondeu-se seguro o devotado colaborador. Quanto as redes se rompem, ameaça a coleta dos peixes. Como age o pescador? Repara-as atentamente. Quando o vaso precioso se parte, como procede o seu possuidor? Conserta-o com carinho. Se o martelo rebelde se nega à condução correta, que faz? O almocreve domestica-o com
com insistência, concluiu o discípulo sem saber aonde queria chegar Jesus. Disse bem, Simão, redarguiu o mestre. Aquele que ama e necessita do amor ante a terra exaurida, as redes rotas, o vaso quebrado e o animal rebelde, não se entrega ao desalento ou à deserção. Reúne as energias e habilidades, procurando revitalizar, preparar, recompor e refazer. Então vejam só que Jesus chama a atenção no sentido de que tudo que está errado devemos consertar para continuarmos a nossa jornada evolutiva. Assim deve ser a relação às criaturas humanas. Como não seria justo o excesso de entusiasmo que somente perturba, lícito não é o desencanto ante a constatação das mazelas e dos limites humanos. Porque o verdadeiro amor não desavora nem debanda. Sim, porque o verdadeiro amor ele permanece, né? As pessoas, os casais que se amam e que vivem uma vida longa, na velhice também se amam. Ninguém espera compreensão alheia, reconhecimento da massa, afeição das criaturas. Até hoje, o Pai nos dá o exemplo. Trabalha como eu também trabalho. Então não viva na ociosidade, né? Procure o que fazer. Eu gosto sempre de dizer que não precisa ser um trabalho braçal, mas trabalhe seu intelecto. Tenha uma atividade, procure cultivar o hábito de boas leituras, né? E, enfim, existem muitos outros meios para que você consiga sair desse marasmo. No alto brilhavam os astros, oscilando em sinfonia de bênção, além da acústica dos débeis ouvidos humanos. Por muitos séculos assim se demorariam os homens, não obstante a fé e o ideal, em tricas e reflexões, sem se darem conta do mal que fazem por negligência ou desesperação, embora sem o quererem desanimar os companheiros de luta. Todavia, acima de todas as circunstâncias humanas, Jesus prossegue amando e trabalhando em sublime paciente convite como pastor vigilante junto às ovelhas. Por isso que ele é o bom pastor, né? E nos convida a segui-lo. Aquele mês de Kislev se encontrava estranho ardente. A canícula se alongava até horas avançadas, mesmo quando o velário da noite se cobria de astros convulscante que lucilavam ao alto. O dia fora exaustivo. As multidões se haviam redobrado, apresentando suas múltiplas necessidades ao Rabi. Sim, à medida que o tempo fora passando e a divulgação dos contatos com Jesus iam aumentando, as multidões duplicavam, triplicavam de necessitados em busca de soluções para os seus problemas, para as suas dores. As notícias da Boa Nova se espalhavam como bálsamo abençoado, atendendo a exalcerações dos sofredores que chegavam de toda parte. Enquanto as excelências da mensagem luminosa alcançavam o ádil dos corações e renovavam as esperanças de uma Israel exaurida, as tricas farisaicas armavam ciladas com que esperavam colher nas suas malhas argilosas o divino amigo. Sim, eles ficavam elaborando planos mirabolantes ali para tentar incriminar Jesus. Sucediam-se naqueles dias as ansiedades e expectativas dos corações. As levas dos sofredores, assinalados pela desesperança e pelo deperecer das forças, solicitavam carinho, exigiam paciência, de modo a terem minimizado suas dores superlativas. Jesus encerra o ministério do dia e se recolher às praias frescas, próxima à casa de Simão Pedro. O velho pescador, fascinado pelo querido amigo, ele entrega desde as primeiras horas com a alma e o coração. Cada vez que o Senhor se recolhia ao solóquio da oração, ele se colocava a respeitosa distância, de modo a acompanhar com a ternura extrema a solidão do enviado de Deus. Vez que outra, quando eram favoráveis as circunstâncias, quando criança curiosa buscava
O excelente companheiro solicitava esclarecimentos, apresentavam dificuldades, propunham problemas, dirimindo dúvidas, elucidando enigmas. Então, o mestre Galileu, compassivo e complacente, ouvia e ensinava, otimista, quão afável, deixando impressões lúcidas nas almas estúrdias dos discípulos ansiosos. Vezes sem conta eram examinados em tais ansejos os problemas do dia a dia, e as indagações variavam desde as colocações da religião dominante às injustições governamentais dominadoras. Naquela noite especial, enquanto o Rabi denominara a agradável paisagem da noite, que refletia os astros da placidez do mar, Simão e os companheiros se acercavam envolvendo o mestre em terna afetividade. Então, meus irmãos, pensemos bastante sobre tudo isso, porque os questionamentos, as lutas, elas fazem parte da nossa vida em todos os tempos. À medida que o homem vai evoluindo moralmente, intelectualmente, as coisas também se apresentam de maneira mais clara, porque ele consegue ver o mundo de outra maneira, de outra forma, não é? As levas de sofredores, assinalados pela desesperança e pelo deperecer de forças, solicitavam carinho, exigiam paciência, de modo a terem minimizadas suas dores superlativas. O mestre encerrara o ministério do dia e se recolhera às praias frescas próximas à casa de Simão. O velho pescador, fascinado pelo querido amigo, se lhe entregara desde as primeiras horas, com alma e coração. Cada vez que o Senhor se recolhia ao solilóquio da oração, ele se colocava a respeitosa distância, de modo a acompanhar com ternura extrema a solidão do enviado do céu. Vez que outra, quando eram favoráveis às circunstâncias, qual criança curiosa buscava o excelente companheiro e solicitava esclarecimentos, apresentava dificuldades, propunha problemas, dirimindo dúvidas e elucidando enigmas. O mestre, compassivo e complacente, ouvia e ensinava, otimista quão afável, deixando impressões dúlcidas nas almas estúrdias dos discípulos ansiosos. Vezes sem conta eram examinados em tais ensejos os problemas do dia a dia, e as indagações variavam desde as colocações da religião dominante às injunções governamentais dominadoras. Naquela noite especial, enquanto o Rabi demandara a agradável paisagem da noite que refletia os astros na placidez do mar, Simão e os companheiros se acercaram, envolvendo o mestre em terna afetividade. Sem dúvida, as dificuldades do momento eram muitas e a baba dos preconceitos envenenava, espalhando suspeitas e inquietudes, multiplicando notícias contraditórias. Pulcro e impertérrito, Jesus acalmava as incertezas dos amigos, assegurando-lhes a destinação gloriosa que estava reservada aos fiéis servidores do Evangelho em todos os tempos. Numa pausa que se fez espontânea, natural, Pedro perguntou ansioso: Rabi, como nos devemos comportar diante dos filhos rebeldes e ingratos? Ministramos lições de amor mediante a áspera renúncia e a forte abnegação, a fim de que desatem as forças superiores da vida e se tornem felizes. Todavia, à medida que adquirem liberdade de movimento e de ação, tornam-se prepotentes, rudes e, não raro, agressivos. Está escrito na lei que é necessário honrar pai e mãe. Sem embargo, Senhor, havia surda mágoa na palavra do devotado pescador. Perscrutando a acústica das almas e conhecendo o insondável dos corações, Jesus indagou bondoso: Simão, que faz o homem com o solo adusto quando deseja cultivá-lo? Arroteia-o, Senhor, respondeu prontamente o atento companheiro. Que faz o oleiro diligente que deseja um vaso e dispõe apenas de modesta e desagradável porção de lama? Modela com hábil movimento e celeridade. Como procede o jardineiro quando se dispõe a colher rosas? Precata-se contra os espinhos. Como se deve comportar o educador ante o aprendiz difícil? Insistindo, paciente e porfiando, austero, buscando encontrar a fórmula própria e acessível para ministrar o ensino.
Da mesma forma, em relação aos filhos, devemos proceder. A paciência é método fundamental para a realização de qualquer cometimento educacional. A dificuldade de hoje, quando perseveramos nos ideais superiores, surge amanhã regularizada. O problema de agora, se insistimos na ação, se apresenta mais tarde solucionado. Os filhos difíceis exigem maior cota de atenção. Aturdidos em si mesmos, requerem carinho e altas doses de confiança, a fim de lograrem segurança íntima. O futuro ensinar-lhes-á mais tarde o que hoje não logram compreender. Tornar-se-ão pais e entenderão que só o milagre do amor consegue realizar o ministério eficiente da felicidade, com o êxito que se almeja. E desejando tornar o ensino indelevelmente fixado nas telas da memória dos amigos, aduziu: nenhum esforço filial consegue retribuir em amor o amor que recebe de seu pai e de sua mãe. Nenhuma definição traduz com total significação a ansiedade de uma mãe ante o berço do filhinho enfermo, a angústia do pai ralado de agonia, aguardando o retorno da saúde do ser querido, que se lhe volve aos sentimentos na condição de filho. Quem poderá compreender a dor imensa, cravada na alma como um punhal aguçado, que experimenta uma mãe, cujo filho rompeu a fronteira da morte e, ao interrogar os céus de consolação, esfacelado e energias destroçadas, não escuta respostas? Inquirem elas ao silêncio da noite e rogam palavras confortadoras à melodia da natureza, suplicando trazer-lhes de volta esse coração que é o pulsar do seu coração, agora desritimado. A vida para elas, sem esses abençoados rebentos de vida que lhes aflorescem a existência, perde totalmente a significação. Nenhuma palavra molhada com as lágrimas da compunção pode transformar-se em alento para elas, conquanto apenas o abraço deles de retorno, envolvendo-as em harmoniosa promessa de reencontro, cessadas as rudes experiências da separação, tudo consegue. Por serem co-criadores da obra da criação de nosso Pai, os pais no mundo merecem dos filhos todo o respeito e abnegação, até o sacrifício, quando este se faz necessário. Arrematando a lição preciosa, concluiu o Senhor: os filhos problemas são ferrete para os pais, que os devem amar mais e sofrê-los mais, até que o amor seja o sublime élan de união entre eles, em nome da celeste comunhão que a todos um dia nos unirá como verdadeiros filhos de Deus. Calou-se o mestre. No ar leve da noite, o acre odor do plâncton das águas, trazido pelo vento, perspassava penetrante. O rabi levantou-se e, emoldurado de desconhecida luminescência, afastou-se vagarosamente, deixando os companheiros devotados em demorada reflexão. Na acústica da natureza, prosseguia a vigorosa balada dos direitos dos humildes, há pouco apresentada no monte ante a multidão embevecida, quando o mestre chamou os companheiros e desceu o cerro na direção da cidade, na várzea além. Continuavam as emoções, apressando os sentimentos dos ouvintes com vistas ao futuro, parecendo que o dealbar da era nova dar-se-ia de imediato. A música de felicidade permanecia em ritmo de júbilos, e no sudário estrelado da noite, as harmonias divinas confraternizavam com os limites da terra. Os discípulos, fascinados pelo conteúdo maravilhoso do sermão das bem-aventuranças, não cabiam em si de contentes, desejando agregar questões novas, ampliar entendimento, entretecer considerações. Utilizando-se de breve repouso do amigo, acercaram-se como crianças curiosas e obedientes, e sem maior delonga propuseram as interrogações que lhes bailavam na mente. Senhor, falaram pela palavra ponderada de Simão. Pelo que podemos observar, as alegrias reservadas nos céus aos que sofrem na terra poderiam ser transladadas para o dia a dia dos homens, caso nos dispuséssemos à vivência dos ensinos ouvidos desde hoje. Será possível acreditarmos na realização do reino de justiça e bondade para os próximos anos da humanidade? Como seguiremos as criaturas humanas na direção do futuro, sob os suaves comandos do amor ou assodados pelos espículos do sofrimento?
Havia uma ansiedade confiante que fulgia nos olhos desmesuradamente abertos do amigo, representante natural das inquietações gerais. Podia-se ouvir os anseios da natureza, arrebentando-se em onomatopeias espontâneas. O Senhor relanceou o olhar pelo grupo emocionado no sentimento de união e, antevendo as longes do futuro, começou a falar. A Sinfonia da Montanha é a carta de libertação do homem que se fazia severo das paixões dissolventes, objetivando intervir a ordem dos valores vigentes e demonstrando que a vitória da vida se baseia na estrutura do ser, que se renova e se supera com os olhos postos na imortalidade. Examinada apenas do ponto de vista material, a vida inteligente perde o sentido, em se considerando a brevidade do seu curso, que logo se dilui aos ósculos da morte, da decomposição orgânica, das transformações. Observada, porém, sobre a angulação indimensional da imortalidade, adquire sentimento e finalidade, apresentando meios e metas para colimar os seus objetivos. Imediatista, no entanto, e porque ignora em profundidade o compromisso eterno para com o Pai Criador, a criatura se deixa galvanizar pelo egoísmo e as paixões armam-na com os instrumentos de destruição, a ira, a volúpia do desejo, o orgulho, o ódio, a ambição desmedida do poder. Sentimentos antípodas a esses nascem no comportamento de quem compreende que o corpo é instrumento para aprendizagem, na marcha inexorável da evolução, não constituindo a realidade única, legítima. Calou-se o mestre por um momento para dar campo à reflexão mental dos companheiros, logo prosseguindo. Como consequência, a dor ser-lhe-á a promotora do processo redentor, porque é resultado inevitável do mau uso das suas potencialidades. Usando a inteligência apenas, que é de fácil manipulação, pelo exercício das suas aptidões, engendrará para si mesmo o poste e o garrote da aflição desmedida, de que se libertará só a penates. O Evangelho, sua vivência, todavia, será por todo sempre a diretriz de segurança e de amparo às aspirações relevantes do ser, auxiliando na construção dos bens eternos do espírito. Tornam-se, então, os ouvintes, os conceitos há poucos ouvidos, pobres de espírito, famintos de justiça, simples de coração, os limpos de coração, humildes e abnegados, sedentos de paz, os que choram, os mansos, porque somente através da vivência enriquecida de renúncia e simplicidade poderiam fartar-se como herdeiros naturais de tudo quanto não fruíram. Dando ênfase à lição do Rabi, continuou: a inteligência guindará o homem aos astros do céu e levá-lo-á ao abismo das águas, o que fará se ensoberbeça e alucine. Com ela, conhecerá todos os quadrantes da terra, identificando as leis que regem a natureza, adentrando-se no mecanismo dos mistérios que por algum tempo o perturbarão. No entanto, porque fascinado pela própria argústia, esquecer-se-á de amar, tornando-se vítima inerme de si mesmo, jaquitando-se de ser um novo Deus. Com o desamor, portanto, padecerá fome de compreensão e sede de amizade, conquistará o mundo e perder-se-á a si mesmo, vencerá os abismos das distâncias e caminhará a sós, separado dos seus irmãos, decifrará os enigmas de fora, afligido pelas perplexidades íntimas. Só o amor poderá libertá-lo da torpe situação, oferecendo-lhe braços à solidariedade e à ternura. O amor dar-lhe-á a visão de amplitude no que tange aos direitos que lhe decorrem dos deveres retamente cumpridos. O amor dulcificar-lhe-á as angústias, facultando-lhe ver a possibilidade de viver a felicidade pelo bem que lhe será lícito realizar, ampliando as dimensões sublimes da vida. O amor, exteriorização do pensamento divino do Pai, unirá por fim criaturas após as dores lancinantes que decorrem das suas alucinadas conquistas externas, sob os açoites das desmedidas ambições que o egoísmo comanda. Ventos frios sopravam, anunciando as horas avançadas da noite. Pedro, sinceramente tocado, porque desejando agradecer o esclarecimento, propôs em termos de encerramento da entrevista:
O Evangelho triunfará um dia do mundo, abençoando os humildes e os infelizes? Sim, Simão, redarguiu o Divino Mestre. Quando o homem cansar-se da vacuidade e despojar-se da ilusão por exaustão do seu uso desordenado, contemplará o caos à sua volta e ouvirá no recôndito do ser as minhas palavras deste dia. Bem-aventurados os que sofrem, e sem dar-se conta, fará a viagem de volta para dentro de si mesmo, sob o comando do amor, que lhe vige inalterável, iniciando o momento ditoso de adentrar-se no reino dos céus, longe dos tempos que certamente chegarão. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Opinião sobre tudo. Impressionantes estes tempos em que precisamos emitir opinião a respeito de tudo. Se não opinamos sobre os assuntos do momento, sentimos-nos deslocados, desatualizados, até menos inteligentes. Há um sentimento de que quem fala mais, sabe mais, de quem tem opinião é mais inteligente. E esses são vistos por nossa sociedade como os donos do pedaço. Será que isso faz sentido? Será que temos que dar nosso parecer sobre todo e qualquer assunto que apareça? Qual o problema em dizermos: desculpe, mas não estou a par deste tema. Desculpe, mas não estudei suficientemente sobre essas questões para poder emitir uma opinião segura. Isso não é ser menor. Demonstra humildade e sabedoria. Os que falamos demais, os que falamos sobre aquilo que pouco sabemos, apenas por falar, muitas vezes somos simplesmente exibicionistas de plantão. Falamos sem profundidade e nada sabemos além da superfície das ideias. Queremos chamar a atenção para nós mesmos, para ganharmos likes ou visualizações. Queremos exibir a nossa habilidade de entreter, de fazer piada com tudo, ou mesmo mostrar nosso estilo inconfundível de falar e falar sem dizer nada. É assim que caímos nas armadilhas da verdade. Ouvimos parte da história, criamos nossos relatos, nossos julgamentos, fazemos nosso show e despejamos tudo para milhões. Basta um dia, basta uma semana e tudo já está diferente. As coisas não eram bem assim. Novos fatos aparecem. Fulano fala com Beltrano e tudo muda. Aí vem as retratações. Vídeos saem do ar, pedidos de desculpas, processos por difamação. Tudo porque não seguramos a língua. Tudo porque não esperamos o tempo certo das coisas. Um mensageiro de bom senso escreveu uma observação muito pertinente. Observe que, do campo mental aos lábios, temos um trajeto claramente controlável para as nossas manifestações. E por isso mesmo, tão logo a ideia negativa nos alcance a cabeça, busquemos afastá-la. Ele acrescenta que um pensamento pode ser substituído de imediato, no silêncio do espírito, ao passo que a palavra solta é sempre um instrumento ativo de circulação. Notemos a sutil observação. Da mente aos lábios, temos um trajeto controlável. Por isso, trabalhemos por tê-lo sob nosso domínio. Esse é um belo sinal de inteligência, de esclarecimento. Saber escolher o que dizer, quando dizer, e não simplesmente irmos despejando o que nos vem à cabeça. Cuidemos com a palavra. Não há mal nenhum em, de forma prudente, dizermos: não posso opinar sobre este caso, ou mesmo não gostaria de opinar sobre isso, pois não creio que seja necessário. Cuidemos mais da nossa vida do que da dos outros. Falar por falar não ajuda ninguém. Espalhar o mal, espalhar o escândalo, apenas faz com que sejamos terroristas do pensamento, no mundo em que estamos precisando de paz. Sejamos os que espalham as palavras de fraternidade, as boas notícias, os elogios, aqueles que buscam o entendimento entre as partes, e nunca a dissensão. O mal não precisa ser divulgado. Sejamos os divulgadores
dos planos grandiosos do bem. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, sabemos que não é o desejo que pede, mas o amor que dá, que nos sintoniza com o Pai. Não é a obediência em si que eleva, mas o saber como e a quem obedecer. Portanto, não é a resignação em si que constitui virtude, mas a sintonia com a vontade do alto. Meditemos, meus queridos irmãos, nessas palavras e que o Senhor nos abençoe. Meu querido irmão Adilson, sua despedida. Obrigado, Pedrosa, pelo programa de hoje, pela nossa participação. Obrigado a todos os ouvintes pela companhia. Sigam todos em paz e que Jesus nos abençoe sempre. Para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.